Que a graça e a paz do Senhor esteja com a gente. Gente, bom dia, que maravilha, a gente está aqui mais um domingo para celebrar o nome do Senhor. Sim, o Senhor, Ele se faz presente no nosso meio, é promessa dEle. Sabe o que Ele fala? Onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele está entre nós. Nós estamos aqui mesmo que virtualmente, ciberneticamente. Se você estiver sozinho, se considere 2 comigo aqui, com o Renan que está aqui do meu lado hoje. E a gente já é não só maioria com o Senhor, como é promessa dEle de que Ele está conosco. Vamos fazer o seguinte, você que está com a sua família aí do seu lado agora, dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, acorda ela, fala assim, ó, vamos celebrar o Senhor junto aqui, ó, aqui, ó, pronto, entendeu? Aqui, ó, entendeu como é que aqui, ó, isso aí, hoje é momento de celebrarmos o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de promessa, e o Senhor tem promessas para a gente. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor gera luz naquilo que tem escuridão, Senhor. Sim, Tu és Deus maravilhoso, todo-poderoso, e hoje a gente está aqui para celebrar um Deus que está no controle da história, e um Deus que está no controle das nossas vidas. Nós chamamos no nome de Jesus, amém. Vamos cantar? A Ti eu vou clamar, cante. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Promessa do Senhor. Preparado pra mim. Vamos cantar mais uma vez? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção,
o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Oh, preparado pra mim, pra nós, e preparado pra nós. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o nosso refúgio está em ti, Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui para cumprir o seu chamado, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontramos nosso refúgio em ti, nosso refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui para cumprir o teu mandar, Jesus, Jesus, tu és. Eis-nos aqui, eis-me aqui, yeah. Aleluia, aleluia. A nossa alegria está em ti, Senhor. A nossa alegria está em ti, Senhor. Nós te amamos, Deus, e nós dizemos, Senhor, ainda que andemos pelo vale da morte ou da dificuldade, Senhor, não temos o que temer, porque tu estás comigo. A nossa felicidade, ela vem de ti. Tu és fonte de água viva para as nossas vidas. Tu és fonte de toda alegria. Nós te amamos no nome de Jesus. Amém. Cante assim. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos falar isso de novo. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos cantar nesse início? Vamos falar. Se paz a mais doce
me deres gozar. Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Somos alegres em ti, Deus. Somos alegres em ti. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E o cristão espera pela vinda gloriosa do Senhor. Ele vai voltar nas nuvens e vai dizer: vem, filho amado, eu enxugo toda a lágrima do teu rosto. Eu sou o seu Deus e eu vou te levar à eternidade para morar comigo, para ser Senhor da sua vida, não apenas só de palavras, não apenas como espelho, mas Ele vai voltar e o conheceremos como somos conhecidos. Assim diz o Senhor, e a gente fala para o Senhor: a vinda eu anseio do meu Salvador, e que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Sou feliz com Jesus e com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós somos felizes contigo, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. O Senhor continua presente. E o Senhor não só nos promete uma esperança para esse momento de história, mas o Senhor nos promete uma esperança para a vida eterna, Senhor. Obrigado pela felicidade de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Fale assim: meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Vamos cantar isso? Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Esse é quem tu és. Vamos cantar de novo. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. E esse é quem tu és, meu Deus
promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Chamamos Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor faz um caminho onde parece não haver um. Obrigado, Senhor, porque o Senhor constrói a história. E mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, falando: Senhor, faz um caminho nesse deserto, Senhor. Seja a luz nessa escuridão. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és a luz do mundo. Tu és a luz do mundo. Tu és aquele que ilumina o caminho que não existe, Senhor. Tu és aquele que mostra um caminho onde não existe um, Senhor. A Ti toda honra e toda glória, todo poder, para todo sempre. Amém e amém e amém. Vamos cantar. Sais aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Amamos Deus. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Promessa, Senhor. Fazedor de caminho, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Sua promessa. Obrigado pela vitória que alcançamos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a última esperança e mais do que a última, é a única esperança. E nós estamos a Ti indo. Te pedimos, Deus, que a Sua voz nesses momentos se faça mais perceptível do que geralmente é. Nós precisamos escutar a Sua voz, Deus. Nós te amamos, Deus.
Nós te amamos, no nome de Jesus. Amém, amém. Sabe que o momento de crise, gente, é um momento de chamado também. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Como não pensar que a crise ela produz pra gente uma responsabilidade. A crise é um momento de mudança. A crise romana que aconteceu em Israel foi um momento de mudança que preparou a vinda de Jesus. Não sei se vocês sabem que a expectativa messiânica ela só foi possível porque Israel e aquela região da Palestina, ela estava sofrendo opressão assíria, depois babilônica, depois grega e por último romana. Sim, eles esperavam um Messias para libertar eles. Libertá-los do quê? Libertá-los da crise. Eu queria muito que você abrisse o seu coração agora, nesse momento, para se perguntar que tipo de mudança que a crise pode provocar em mim. O Senhor vai chamar pessoas essa manhã. Eu queria de verdade que você abrisse o seu coração para começar a perguntar isso para a sua alma. Que tipo de mudança, que tipo de chamado a crise está me sugerindo? Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu
cais. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Vida eterna, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, com você. A palavra do Senhor nos garante: quem tem posto a mão no arado. Eu queria que você se atentasse a isso. Quem tem posto a mão no arado já não pode mais olhar para trás, porque no arado a gente encontra serviço e profissão. Eu falo para você agora, e passa pela crise como eu e como qualquer um de nós está passando agora. A pergunta é: para que tipo de chamado Deus está te levando? Toda crise gera uma comissão. Vou repetir. Toda crise gera uma comissão. Não sei se vocês pararam para pensar no que a gente acabou de cantar. O arado que a gente coloca a mão não nos credencia a olhar para trás. Sim, não basta deixar os barcos no cais. A gente tem que afundar os barcos no cais. Não basta a gente deixar encostadas as carroças, a nossa estabilidade, o que nos garante o nosso sustento, a nossa posição diante da sociedade. Não basta, a gente tem que botar fogo nela. Quão difícil e quão magnífico é confiar no Senhor que nos chama para algo. O Senhor hoje, pela essa manhã, vai desafiar a muitos para viver um novo tempo de vida com Ele, nele e para Ele. Eu queria que convidar você nesse momento a cantar novamente com o seu coração, dizendo assim: ei, eu queimo minhas carroças, eu deixo o barco no cais, mas eu afundo ele. Vamos cantar isso.
despedir dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Não sei se você percebe por aqui que o Senhor está te chamando. É para largar por Ele. E se despeça daquilo que ficou para trás e caia na graça do Senhor. Caia no que Ele tem para você, para essa quarentena. Mais do que isso, para essa nova fase da sua vida. Sim. E eu afundei meus barcos no cais. No cais. Pra onde eu irei? Porque afundamos. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Que essa seja a sua oração. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Faça dessa a sua oração. Fui encontrado em ter, pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você. Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos. Nós colocamos os nossos corações na sua mão agora. E nós te agradecemos pelo seu poder. O que o Senhor quer da gente, Deus? Essa é a pergunta que a gente faz agora. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. É a tua palavra. Isso tudo que está acontecendo, que a gente nunca pensou que estaria presenciando, fazendo. O que o Senhor quer da gente? Primeiro, como instituição. Em segundo lugar, como nação. Em terceiro lugar, como igreja local. O que o Senhor quer da nossa igreja, Deus? E em terceiro lugar, o que o Senhor quer da minha vida? Da minha vida. Senhor, eu estou disposto, eu estou aberto à novidade que o Senhor vai promover. Eu estou disposto a não só apenas deixar o barco no cais, não tem a ver com isso, tem a ver com afundar eles. Eu quero. Eu estou disposto, Senhor, a queimar as carroças. Senhor, eu estou disposto a me despedir da minha zona de conforto. Senhor, que essa crise produza filhos de esperança. Nos usa para isso, Deus. Senhor, eu falo que nem Isaías, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Me envia. Hoje eu sou pastor de uma comunidade. Mas eu não quero ser conhecido por ser pastor de uma comunidade. Eu quero ser conhecido por ser teu servo que entende a sua vontade e vai para onde quiser. Mostra a sua vontade para a gente. Eu te peço que cada um que está escutando minha voz agora, Senhor, possa fazer a mesma oração, Deus, por favor. Nos constrange a viver um novo contigo, porque a crise nos promove novo. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, antes da gente ofertar e dar e devolver o nosso dízimo, eu tenho algumas coisas a falar para vocês. Primeiro, ajudem a gente a divulgar as nossas redes sociais. Eu queria pedir um desafio para vocês. Faz isso agora, talvez.
para tal culto estar acontecendo, vai lá na nossa rede social, no YouTube, no Instagram ou no Facebook e compartilhe os nossos canais. Por que isso é tão importante? Isso é importante porque através disso a gente consegue evangelizar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Eu peço para a minha igreja agora, se você também não faz parte da nossa igreja, não tem problema, você pode também se engajar nisso. É para o reino de Deus, não tem a ver com uma bandeira sendo levantada aqui, não, nada disso. Mas eu queria que todo mundo fizesse isso agora. Se a gente se compartilhasse, falasse assim, inscrevam-se no canal da minha igreja, inscreva nesse canal que você vai ser abençoado com uma palavra linda, maravilhosa, vai ser muito importante. Façam isso no Instagram, façam isso no Facebook, façam isso no YouTube, para aumentar a assistência do canal, que lá que a gente tem não só os programas, como os cultos e tudo mais. Então essa é a primeira coisa. Gente, uma outra coisa também importante é o que tem acontecido no nosso grupo terapêutico. Nós temos um grupo terapêutico que tem ajudado muitas pessoas nesse momento de crise. Então, se você precisa desse cuidado, se você quer participar desse cuidado, você é convidado para participar. Nós temos profissionais lá, específicos da área, para cuidarem de você, cuidar da gente. Em qualquer bio das nossas redes sociais, vocês vão ver um link que vai direcionar vocês para um grupo de WhatsApp. E lá, terapeutas vão cuidar de vocês. Uma outra coisa importante também é o que vai acontecer daqui a pouco. A gente tem o nosso culto Kids, sempre muito alegre, muito divertido, sempre é muito legal. Muitos pais têm assistido também, junto os pais com os filhos, e a gente vai ter um momento de celebração e adoração. E por último, durante a semana, nós temos às 18h30, não, na verdade tem mais duas coisas. Durante a semana, às 18h30, quarta-feira, nós temos o Clamor pela Nação, que é um momento que a gente tem de oração. Tem sido muito gostoso. Na última quarta-feira, uma pessoa aceitou Jesus através do Clamor da Nação, gente. Olha que coisa legal. Clamando ao Senhor ali, palavras curtas, simples, breves, momentos de adoração. Tem sido tão gostoso, é uma delícia a gente poder fazer. E é 30 minutos só. É tão gostoso. Vamos fazer parte disso. E nós temos o nosso treinamento de liderança hoje à tarde também, às 18 horas. E o tema que a gente vai trabalhar é uma liderança de sucesso, que é a liderança em amor. Vai ser muito legal. Faça parte também desse momento. Bom, agora nós vamos estar entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Antes de a gente falar sobre o dízimo e oferta, eu quero falar especificamente sobre o nosso projeto de atitude solidária, que é o processo de ação, é o projeto de ação social da nossa igreja. Nós levantamos uma boa quantidade de recursos, que todo esse recurso foi transformado em alimentos essa semana e atingiu, se eu não me engano, 20 famílias. Eu acho que é isso, né? Se eu não me engano, foram 20 cestas básicas que a gente conseguiu levantar, e essas cestas vão durar para essas famílias que vão ser assistidas durante esse mês. Gente, grande engajamento hoje da nossa igreja, Igreja Batista Atitude, Ilha do Governador, é em torno da ação social. Eu queria que você, se você quiser fazer parte disso, eu queria veementemente recomendar a gente fazer parte disso, veementemente, porque tem gente passando por necessidade, dificuldade, e esse é o momento da igreja do Senhor se levantar. É esse o momento. Se você tem condição de esticar a água do seu feijão, e você tem condição, eu creio que muitos têm, acesse esse link que está em algum lugar aqui, não é um link, é um telefone ou com um QR Code, coloque e fale com a nossa ação social. A gente fez uma plataforma muito legal, que a gente paga por boleto bancário, com uma prestação de contas específica para isso, para a gente mostrar para onde o dinheiro está indo, para quais famílias vão ser assistidas. A coisa está extremamente organizada para que não tenha nenhuma dúvida de para onde vai. E eu creio, gente, o Senhor tem me incomodado. Uma das coisas que eu tenho falado sobre chamado, o Senhor tem me incomodado a cumprir muito o meu chamado nessa vertente de cuidar do próximo, e principalmente daqueles que estão morrendo de fome agora, com fome. Então, ao nosso redor, toda vez que eu saio para comprar alguma coisa ali na venda, alguém me pede comida. Eu fui outro dia comprar fralda para o Theo, e quando cheguei na fralda que eu fui comprar para o Theo, uma mãe me parou com uma criança de colo e falando: moço, por favor, você compra uma fralda para o meu filho? A gente está sem nada. Você imagina, não estava pedindo dinheiro, estava pedindo algo de necessidade básica. Então, gente, pelo nome de Jesus eu falo isso para vocês, vamos nos engajar nesse projeto de atitude solidária. Em segundo lugar, vocês sabem muito bem, dízimo não se barganha, nem oferta, dizendo que a gente vai dar alguma coisa para o Senhor para receber em troca, de jeito nenhum. Mas nós também podemos ser, nós como instituição, podemos e devemos ser alvo da generosidade de cada um de nós.
Sim, o objetivo desse dinheiro é para quê? É para manter o salário do pastor Gordo? Não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. O motivo desse dinheiro é para que a gente possa ainda mais ter projetos que alcancem a sociedade com braços mais longos e sinalizar melhor o reino de Deus. Eu te convido e te motivo a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, nesse momento de crise. E também em algum lugar aqui no link, vocês vão estar recebendo essa informação de como fazer com o telefone. E aí a gente tem algumas formas para a gente fazer esse momento de dízimo e oferta, e a gente ensina isso através desse vídeo agora. Olha como ficou mais fácil dar o dízimo agora. Primeiro você abre o seu navegador e coloca igrejabatistaatitude.com.br. Entrando no site, a gente vai selecionar a nossa igreja. Igreja Batista Atitude, Ilha do Governador. Agora vai clicar naquelas 3 barrinhas horizontais, são o menu. E no menu, em contribuição, a gente tem algumas opções de banco para receber essa contribuição, porém, você não pode deixar de enviar para a gente o recibo. É melhor usar a opção lá no final, doação para igrejas filhas. Agora sim, a gente seleciona de novo a nossa igreja. Olha lá ali. Coloca o valor, que não pode ser menor do que R$10. Eu disse, R$10. Coloca o seu nome. Depois você coloca seu endereço de e-mail certinho para poder receber o comprovante. Escolhe se a origem é um CPF ou um CNPJ, pessoa física é CPF. Coloca o número, é claro, e você pode optar por uma contribuição mensal se for seu dízimo. É só marcar aquela caixinha ali. Efetuar pagamento, crédito ou boleto. Vamos ver o boleto? Pronto, é só visualizar e pagar. E se fosse crédito? Começa pelo número do cartão. Mas tem que ser o número certo, né? Depois você coloca o nome igualzinho ao que está escrito no cartão. A data de validade dele, mas tem que ser válido, né? E o código de segurança. E pronto. Você pode dar sua contribuição. Contamos com você. Muito obrigado. Gente, algumas coisas importantes antes, eu sempre anoto aqui porque eu sempre me perco nas recomendações. A primeira coisa, a transferência bancária, a gente envia para esse número que está aqui, o comprovante, porque é a forma da gente justificar o dinheiro vir para a nossa igreja, mediante a instituição maior. Então, envia com QR Code para esse número o comprovante da nossa transferência bancária. Está na descrição dessa live as contas bancárias e link que leva você para o site. E por último, penúltimo, né? Você que é membro da igreja, você vai estar recebendo todas as informações agora, membro de alguma célula, de grupo de célula, você vai estar recebendo todas as informações agora pelo grupo de célula. E por último, se você quiser fazer alguma transferência por cartão de crédito, só pode ser feito pelo link, e daí o link que já foi explicado aí. Então, transferência cartão de crédito é por lá, e transferência bancária é mandando o comprovante para o telefone. Vamos cantar? Melhor a dar do que receber, e como Jesus, assim quero ser, dar a quem pede, ao que tem fome. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Dar minha vida, meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar
sem dar. Tanto Deus me amou, por isso tanto deu, não do que sobrou, mas do melhor que era seu. Assim como Deus me amou, também quero eu amar. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Senhor, nós te pedimos aqueles que não têm condição de ofertar ou de ajudar, nós te pedimos que as janelas do céu possam ser abertas, Senhor, e que essas pessoas possam viver o milagre da provisão. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Pessoal, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 1 a versículo 8. Vamos lá? Isaías 6, versículo 1 a versículo 8. A gente vai ler o chamado, sobre o chamado de Isaías. É o texto mais conhecido de Isaías, a gente conhece muito bem esse texto, e é o texto que foi um texto totalmente divisor de águas para a vida de Isaías. O tema que eu queria trabalhar hoje com vocês é: não desperdicem uma crise. Lembra, gente? Olha só, crise, lógico, ninguém quer passar por crise, essa é a verdade, mas, gente, crise sempre muda as coisas na nossa vida, não tem como. Muda mesmo. Vocês lembram quando, vamos supor, tem um namorado, daí o namorado tá lá com a namorada há 10 anos, de repente aquele namoro acaba, no dia seguinte o que acontece? O namorado e a namorada se inscrevem aonde? Na academia. A namorada pinta o cabelo. Daqui a 2 meses o negócio já está mais bacana, já está tudo certo. Veja, a crise gerou o que? Transformação, gerou mudança. Sabe quando uma empresa, um dono de uma empresa está com a empresa, eu me lembro isso, de que eu acompanhei pessoas de perto fazendo isso. Tinha uma empresa e a empresa de alguma forma, ela sofreu algum problema, faliu, teve que mudar de ramo. Quando a empresa fale, é difícil na hora, mas depois que você tem outras possibilidades para você continuar fazendo a sua vida, meu Deus, abre um leque de oportunidades para você ser, sabe aquilo que a empresa te prendia, que um relacionamento mal resolvido te prendia? Quando não tem mais, a gente fica com dor, é sofrimento, porque o relacionamento acaba. Mas você fala assim, caramba, agora o céu é o limite para mim, eu tenho oportunidades. Não desperdice uma crise. Esse é o tema de hoje. Eu tenho o nome do cara aqui, Rahm Emanuel, chefe da Casa Branca na era do Obama. Eu já falei isso aqui em alguma pregação. Ele disse um negócio que eu acho que deve ser uma máxima para a gente nesse momento. Nunca se deve desperdiçar uma crise séria. A crise séria faz a gente perder peso. A crise séria faz a gente até ficar mais bacana. Faz até a gente virar atleta, né? Bom, uma boa crise. E é a crise que a gente vai falar hoje e as oportunidades. O que Deus fala com a gente na crise. O texto é o texto de Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. E a pergunta que a gente vai tentar responder é o que Isaías fez no momento de grande crise na vida dele. Isaías capítulo 6, versículo 1 a versículo 8 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, imediatamente, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu, Isaías, respondi: eis-me aqui, envia-me. Olha que texto lindo, que tema lindo. E é interessante porque o chamado de Isaías, a gente pensava que o chamado de Isaías viria onde? Viria no início do texto de Isaías, né? No início do livro de Isaías. Não, só foi acontecer no capítulo 6. A primeira conclusão que a gente chega, a gente entendendo o panorama de fundo, entender o porquê que isso é tão importante, entender para que contexto Isaías falava, a primeira conclusão que a gente chega é que o livro de Isaías ele não é organizado de forma cronológica, ele é organizado de forma poética. Isaías viveu mais ou menos no 8º século antes de Cristo. Foi mais ou menos em 722, no 8º século. Como que estava o cenário mundial naquela época? Como que estava o cenário nacional naquela época? É sobre isso que vamos falar. O cenário mundial era o melhor possível, gente. Israel não tinha um grande inimigo. O cenário nacional era também o melhor possível. O rei Uzias foi um grande rei. O rei Uzias, vocês sabem muito bem que o reino do norte e o reino do sul, que estavam divididos aí, o reino do norte só teve rei perverso. O reino do sul tiveram alguns reis bons, 8 mais precisamente. E um deles era Uzias, um homem temente a Deus, um homem que era servo de Deus. No final da sua vida teve alguns problemas que não vêm ao caso aqui, mas a verdade é que teve um reinado muito próspero. Ele reinou 52 anos, mais precisamente de 792 a 740 a.C. Uzias era um excelente rei. O cenário mundial, ele também era o melhor, como falei, junto com o cenário nacional. Paz tranquila. A expectativa da vida de Isaías, que estava começando o seu ministério, Isaías aqui tinha mais ou menos entre 18 a 20 anos, era o início do seu ministério. Um garoto novo, jovem. A expectativa era a melhor possível. A gente vai ver o porquê. Primeiro, externamente não tinham muitos problemas, nem internamente. Qualquer ministério que estivesse num terreno como esse, num terreno sólido como esse, puxa vida, seria a melhor coisa do mundo. Só que a partir daí, quando a gente inicia o capítulo 6 e diz que Uzias morreu, não só Uzias morreu, muita coisa começou a mudar. O que começou a mudar? O cenário mundial, junto com a morte do rei Uzias, começou a mudar. A Síria se aproximava com voracidade para Israel, tentando roubar, tentando saquear Israel, que foi o que aconteceu. Começou com o reino do norte, que mais especificamente em 722, agora pensa comigo, em 740 o rei Uzias morreu. 722, 18 anos depois, a Síria tomou conta do reino do norte. E depois, mais um pouquinho para lá, dominou o reino do sul, estava marchando em direção ao reino do sul. Pensem comigo, esse burburinho com a morte de Uzias, a mudança do cenário mundial, isso tudo começou a apontar quando Isaías estava começando o seu ministério. Puxa vida, até ali estava indo tudo bem. No início do ministério de Isaías, ele fala assim: meu Deus, agora que eu vou começar a fazer o que Deus está falando para mim, ou agora que eu vou começar a cumprir o meu ministério, as coisas começam a desmoronar, a ruir. Exatamente isso que está acontecendo. Não só o cenário internacional estava mudando, mas o cenário nacional também. O que aconteceu? Uzias, o grande estadista, a grande referência de Isaías, morreu. Agora vocês percebem, mas mais do que isso, você pensa assim, pô, Isaías era um cara longe de Uzias. Não sei se você sabe, mas alguns estudiosos garantem que Isaías inclusive tinha algum tipo de parentesco com Uzias. Isaías era parente de Uzias. Agora você imagina, gente, a grande referência de Isaías
o grande norte, aquele que ele falasse assim, que ele falaria assim: nossa, eu estou indo por aqui, eu tenho contexto com o rei, eu confio no rei, o rei é um homem íntegro, eu vou estar junto com o rei, as coisas vão dar certo. De uma hora para outra, o cenário internacional pega fogo e o cenário nacional é desmoronado, porque, pensa, 52 anos, depois de 52 anos há uma troca de poder. Hoje, a gente quando tem um presidente que fica 4, 8 anos, quando há troca de poder, sempre é aquele comum. Como é que vai ser? Vocês imaginam 52 anos? Existia um temor muito grande. Em Isaías, resumo da ópera: morreu o grande rei, o cenário mundial piorou, o comando da nação vai mudar totalmente depois de 52 anos sendo governado por Uzias. O jovem Isaías vai começar o seu ministério. Nessa crise, meu Deus, o que vai ser logo agora? Isaías falou assim: ei, com esse medo, morreu a minha referência, tudo mudando, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o templo. E ele foi para o templo. Aí ele chegou no templo. Por quê? Porque ele falou: eu tenho que buscar a Deus. Aí eu me lembro de uma vez que eu estava indo com a minha mãe, com meu irmão, de um lugar, uma época morei no exterior, e eu estava indo fora da Flórida para uma cidade chamada Cincinnati. E a gente pegou um avião. Gente, aqueles aviões pequenininhos, sabe? E quando a gente subiu, daqui a pouco começou uma turbulência, que primeira coisa que acontece é que como é que se diz? Me ajuda aí, gente, que está gravando, a comissária. As comissárias, a gente vê quando tem algum problema que elas param de circular na cabine do avião. Daqui a pouco foi assim um deserto, não tinha comissária nenhuma. E a turbulência começou, não era aquela turbulência que fazia assim, não. Parecia uma montanha-russa descendo assim, o vup, e a gente só escutava o povo fazendo assim. E era impressionante, daqui a pouco eu comecei até a escutar um cantando: mais perto quero estar, meu Deus de ti. Porque, gente, eu vou falar um negócio, no momento de crise, no momento de medo, dá até vontade de cantar um grande louvor, deu até vontade de me levantar e falar assim: ei, o juízo do Senhor é iminente, gente, arrependei-vos, do Senhor tá... E os corações ficam mais suscetíveis, né? Suscetíveis a buscar a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Isaías. Isaías falou assim: eu vou para o templo, eu vou buscar ao Senhor. E quando foi buscar o Senhor, chegou no templo, ele fala: no dia em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E foi legal porque o contraste entre a esperança de Isaías, de Uzias, que era para Isaías, se esvair e ele buscar o Senhor, e a consequência disso é que Deus direcionar para outras coisas. A gente sabe o que aconteceu, ele chegou no templo e o templo, as vestes, o templo se encheu de fumaça, os anjos estavam lá, ele viu o templo cheio de fumaça com os anjos, e os anjos cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A gente sabe que no hebraico não existe superlativo, então porque eles falam santo, 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 é para dizer assim, ele é muito santo, ele é santíssimo, é muito santo. E daí, quando Isaías teve contato com aquilo tudo, ele falou assim: ai de mim que estou perecendo, habito num povo de impuros lábios e tenho impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E daí o anjo chegou e tocou ele com uma tenaz. E quando tocou ele com uma tenaz, na boca dele, o pecado dele foi purificado. E depois que o pecado dele foi purificado, imediatamente Deus o chamou, dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós nesse momento de crise? E Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías, na verdade, a gente tem que entender, é um protótipo de um ciclo que todo ser humano tem que passar durante a crise. O chamado nasce da crise, a gente vai ver isso daqui a pouco, é um protótipo de um ciclo que todo mundo, a crise nos direciona ao que Isaías passa. Eu não creio que esse momento de Isaías é um momento só para Isaías, mas é um protótipo, é um arquétipo para que nós possamos refletir as nossas crises e saibamos para onde caminhar. A pergunta que se estabelece é: o que é que Deus fala com a gente quando do alto da nossa instabilidade olhamos para baixo e vemos o nosso chão tremer? O que Deus fala com a gente quando a gente está super estável e daqui a pouco tira um tapete?
A gente olha para baixo e fala assim, meu Deus, esse chão aqui já não está legal. Meu Deus, o que fazer? Uzias morreu. Meu Deus, a Síria está chegando. O que fazer? A primeira coisa que a gente aprende está no versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. O que a gente aprende com isso? Quando temos o nosso chão abalado, Deus nos chama para matar aquilo que nos gera uma falsa estabilidade para confiarmos nele. Quando temos o nosso chão abalado, Deus faz uma proposta para a gente. Ei, aquilo que você se segura, aquilo que serve como uma muleta para você, ei, tem que morrer. Ah, mas é isso mesmo que aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Ele era o passaporte dourado de Isaías. A morte de Uzias falou assim, opa, Uzias não é suficiente para me assegurar a entrada para o meu ministério, para o que eu tenho que fazer, como eu vou ser como pessoa para a sociedade. Não, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor. E aí é isso que a gente chama a atenção aqui, tem que matar aquilo que nos gera essa falsa estabilidade, para confiarmos no Senhor. Não sei se vocês sabem o que é idolatria. Idolatria é tudo que a gente herege status de Deus, o que não é Deus. Idolatria não é só aquele ídolo que a gente coloca lá e adora, ou sei lá, ou a sementinha que a gente guarda de uma peregrinação, ou uma aguinha que a gente guarda do Rio Jordão. Isso é uma forma de idolatria. A gente pode idolatrar diversas coisas. Tudo que a gente bota na frente de Deus, a gente está idolatrando. A gente pode idolatrar nosso trabalho, a gente pode idolatrar nossa família, a gente pode idolatrar até o próprio Deus com letra minúscula. Sim, como assim? Fazer uma imagem de Deus com letra minúscula para Deus também é idolatria. Deus, ele é totalmente outro, aquilo que a gente não pode pegar. Se a gente pensa que a gente já entendeu Deus está para além disso. O que o texto está tentando falar aqui é que por diversas vezes o Uzias, a estabilidade que o Uzias gerava em Isaías, teria que morrer para que o Senhor assumisse o trono. É isso, a nossa vida é um constante assassinato que as crises vão nos provocando a fazer para que Deus possa ocupar o seu trono e seus propósitos em nossa vida. A crise, ela assassina coisas que têm que ser assassinadas. Aquilo que nos gera estabilidade. Vocês lembram o que aconteceu com Moisés, gente? Moisés, ele passou por uma crise muito grande. Qual foi a crise? A crise de viver na corte de Faraó, como, apesar de não ser dali, apesar de ser judeu, ele tinha um futuro promissor de estabilidade no Egito, mas só que de alguma forma ele começou a gerar dentro dele uma crise. Um dia ele viu um soldado fazendo e maltratando um judeu, um consanguíneo dele, e o que ele fez? Ele matou aquele soldado, e com aquele soldado veio a estigma sobre ele, assassino, e ele fugiu. E vejam o que a crise começou a provocar. Ele começou a entender na crise que ele não era um egípcio, que ele estava ali não para oprimir, mas ele estava ali para se colocar no lugar de quem estava sendo oprimido, para ser agente de transformação, para ser agente de libertação. Sim, Moisés, ele começou a refletir na crise e ver assim que as muletas que ele tinha para ele, não poderiam estar acima do propósito que Deus tinha para a vida dele. Aí ele chegou no deserto, ele fugiu para o deserto, foi morar com o seu sogro, Jetro, e começou a cuidar das ovelhas de Jetro. E no cuidado das ovelhas de Jetro, com certeza ele começou a pensar na vida e tudo mais, até que Deus apareceu para ele. E a gente sabe muito bem a história, numa sarça que pegava fogo, e a sarça pegava fogo, e Deus falou através daquela sarça, dizendo assim: volta para o Egito para libertar o meu povo. Vem cá, não sei se vocês perceberam, antes ele estava estável na corte do Egito, mas algo incomodava ele, aquilo gerou crise a ponto dele ter que fugir. Depois que a vida dele já se tornou estável, vem a sarça ardente. Quantas sarças ardentes são difíceis da gente entender. Vem aquela sarça ardente e fala assim: ei, já está muito legal, né? Já está muito estável. Ei, tá na hora de se desestabilizar de novo. A gente já vai colocando, a gente tem
muita facilidade de idolatrar, de colocar gente na frente de Deus, de colocar estabilidade na frente de Deus. Deus é aquele que sempre dá umas sacudidas na gente através de crise e nos coloca diante de uma nova realidade. Daí a gente lembra do que aconteceu. Moisés falou assim: mas eu não posso ir. Ei, mas eu não posso mudar a minha vida, porque eu sou gago, como é que eu vou falar? Ah, não, eu mando Arão. Ah, mas eu não sei o que fazer, como é que eles vão me aceitar? Eu não tenho nada, eles têm um poderio bélico. Ele falou: você vai no meu nome, o que você tem aí? A vara. Daí a gente conhece a história, joga essa vara, a vara se transformou em cobra, e quando a vara se transformou em cobra, o que era estabilidade se transformou em instabilidade, e daí Deus falou assim: agora pega, e ele falou assim: pega por onde? Ele falou, e Deus deu respostas estritas, dizendo assim: pega a cobra pela cauda. E a gente sabe muito bem que não se pega a cobra pela cauda, se pega pela cabeça. Era mais ou menos para dizer assim: olha, a sua estabilidade, o seu Uzias, ei Moisés, tem que morrer, cara. Aquilo que te dá escora tem que morrer. Ei, a sua confiança está em mim. E é legal porque já mostra depois Moisés indo em direção ao Egito com a sua esposa Zípora. E o texto fala: ia Moisés e Zípora, e ele segurava na sua mão a vara do Senhor. Pois Moisés mudou de perspectiva e a vara também mudou de dona, sabe? A vara agora era do Senhor. A crise é um momento que faz com que a gente tire todos os nossos ídolos. Eu me lembro de algumas crises, e toda vez na minha vida as crises foram importantes. E hoje eu estou passando por essa crise. E eu já estou me perguntando: Senhor, o que você quer de mim? Você viram a gente no momento do louvor, o que o Senhor quer de mim? Eu me lembro, eu vou contar para vocês uma das crises que geraram mudança. Uma crise minha foi o início da minha caminhada ministerial. Vocês não têm noção do tamanho que é a Igreja Batista de Tauá para mim, gente. A Igreja Batista de Tauá para mim é muito importante, muito importante. Lá eu fui apresentado ao Senhor, lá eu me batizei, lá eu cresci, eu tive as minhas primeiras experiências com Deus. O pastor José é uma referência para mim. Tudo, foram 20 e tantos anos na Igreja Batista de Tauá. Mas era muito aconchegante, a Igreja Batista ministerialmente se tornou Uzias para mim. Mas daí começou a acontecer, e eu lembro da minha caminhada ministerial lá, a gente começou com um clube bíblico que era o culto jovem, e a gente amarrava caixa de som de casa, assim, ia com violão para lá, para fazer as coisas, para tentar começar as coisas. E o que o Senhor fez através daquele ministério, centenas de jovens, todas as terças-feiras estavam lá, a gente viu Deus agindo, Deus libertando, levantando uma geração, e aquilo tudo foi assim: caramba, olha o que Uzias é, olha o tamanho desse ministério. Mas chegou um momento em que a gente começou a fazer um projeto missionário, que eu vou contar para vocês depois, que foi a Rodovia da Fome. E a gente chegou lá naquele projeto missionário e viu a necessidade das pessoas. E a gente fez esse projeto missionário, eu não vou estragar a surpresa para daqui a pouco contar, e muitas pessoas aceitaram Jesus, foi uma bênção, foi maravilhoso e tal, não sei o quê. Quando a gente voltou de lá, a gente falou: mas o projeto a gente fez na Bahia. Quando a gente voltou, a gente falou: caramba, e agora? O que a gente vai fazer com aquele povo que ficou? E a gente falou assim: caramba, não vale só a pena a gente lançar semente. Não estou dizendo que a semente, lançar a semente, projetos evangelísticos não são importantes, mas que tal a gente fazer um projeto evangelístico e começar a cuidar desse povo depois? E o Senhor nos direcionou a ir para uma comunidade aqui na Ilha do Governador, que é chamada Comunidade Sem Terra. Quando a gente chegou lá, viu o grau de dificuldade social daquele povo, viu pessoas incríveis. As crianças tinham como referência o pessoal do tráfico de drogas. Eu lembro quando a gente chegava lá, as crianças arrancavam o estrado da cama para fazer de arma, porque as referências deles eram o povo do tráfico. E aquilo começou a colocar a gente diante de uma crise. A gente ia para lá e daqui a pouco a gente ia embora para nossa casa, aquelas crianças passando fome, aquelas crianças passando necessidade. E diante de uma crise, veja, diante de uma crise, o Senhor nos chama para algo. O Senhor destrói ícones, o Senhor destrói ídolos.
E foi o que aconteceu. O contato com a crise fez com que a gente naturalmente, em um determinado momento, eu e a galera que estava envolvida nisso, falasse assim, olha, Tauá, a Igreja Batista Tauá é muito importante. Nossa, isso tudo faz muito sentido na minha vida. Isso tem um lugar muito grande. Mas diante dessa crise e dos problemas e da problematização diante dessa crise, eu não posso ficar inerte. Eu preciso romper para que aqueles que estão sendo desprivilegiados com a crise possam ser alcançados, porque eu posso contribuir. E a partir daquele momento, não foi fácil, gente, não foi fácil. Aquilo que era prioridade, eu vi a instituição, a organização muito boa, tudo muito certinho, começar do zero, assim, levantando uma salinha, imagina uma salinha 3x3, e a gente fazendo culto lá, e por diversas vezes a gente fazia culto, a polícia invadia, o tiro rolava solto, a gente viu os traçantes passando a 3 metros. Mas não tem como, diante da crise, do problema, da morte do rei Uzias, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que destruir de vez em quando os ídolos que a gente constrói, a nossa pseudo-estabilidade. É isso, entre em contato com a crise, ela vai fazer do que tem que ser o principal, o principal. Entre em contato com a crise, ela vai fazer do que tem que ser principal, o principal. Ter contato com a crise é a única forma de assassinarmos o ostracismo que nos faz congelar em direção ao novo do que Deus tem pra gente. É isso. O que tem que morrer com essa crise para que você possa ver Deus? Essa é a pergunta. O que tem que morrer com essa crise para que você possa ver Deus? Reflita. Quem é Uzias que tem que morrer? Quem é Uzias da sua vida? Quem é Uzias da sua vida? O que tem que morrer com essa crise? Bom, eu já tenho feito algumas reflexões. Toda crise nos gera reflexões e nos gera mortes. Mortes boas, inclusive. Por exemplo, para a nossa igreja, lição do que tem que morrer na nossa igreja. Primeiro, nossa igreja tem que matar a idolatria pelo físico, pelo templo. A gente estava muito bitolado naquele negócio, a gente precisa de um lugar. Estou dizendo que a gente não precisa de um lugar, não. Mas eu aprendi um negócio maravilhoso. O maior capital de uma igreja são as pessoas. Por favor, não me confundam com essa palavra de capital, não tem nada a ver com capitalismo, ou seja, o maior valor de uma igreja são as pessoas. É isso, exatamente isso. Então, por exemplo, eu tenho visto agora, a gente precisa se investir em mídias sociais. A gente precisa investir na comunicação da nossa igreja, porque a gente consegue que os nossos braços vão mais longe. É isso. Por exemplo, isso aqui, como igreja, eu estou refletindo aqui. Segunda coisa, vimos também como igreja que a prioridade é o outro e suas demandas. Então, por exemplo, a ação social ocupa um trabalho central na igreja a partir de agora. Central. E não só agora. Não só dar comida, não só capacitar, não só dar dignidade. A ação social tem que ser um braço muito forte. É isso que a sociedade pede. Então, Uzias do templo, eu não estou dizendo que a gente não precisa de templo, gente, não estou falando, mas ele tem que morrer. A gente não pode ter essa idolatria à instituição, por exemplo. E para a sua vida? Qual é a pergunta? A pergunta é, o que precisa morrer para que Deus torne a ser Senhor na sua vida? Qual o ídolo que você tem que matar para que Deus e os seus planos tomem o primeiro lugar? Talvez na tua vida um namorado precisa morrer. Não estou dizendo fisicamente, tá? Nem para matar nenhum namorado, não. Mas eu digo em termos simbólicos. Um namorado precisa morrer. Porque não só ele é a sua escolha, como está te levando para um caminho que não coloque Deus entronizado. Talvez na sua vida, uma tradição familiar do que você tem que ser, de como você vai ter que se portar, precisa morrer. E você está subjugado porque o papai ensinou, titi ensinou, vovô ensinou, mas aquilo não está levando para um caminho em que Deus seja entronizado. Talvez a crise seja uma excelente oportunidade para você mudar o seu emprego. Aquilo que te tomava tempo, aquilo que te tirava do que você considerava ser importante, aquela estabilidade, mas não é o lugar onde Deus está sendo entronizado. É isso o que precisa morrer. Talvez o que tem que mudar nessa crise aqui é a sua rotina. Você acorda às 11 horas da manhã, meio-dia. Agora na crise tem um monte de gente acordando às 11 horas da manhã, meio-dia. Mas é essa rotina que faz com que você aproveite e consiga otimizar muito menos o tempo. Alguma coisa precisa morrer.
Alguma coisa tem que ser ressignificada. Qual é o ciclo que Deus tem pedido para se fechar na sua vida nessa crise, para que outro ciclo possa se abrir? Algum ciclo se fecha. O que Deus pede para você fechar? Que tipo de ciclo Deus pede para você fechar? Essa é a pergunta. Não se engane. Toda crise mata algo. Toda crise. Escolha matar aquilo que te mata. Aquilo que te leva para longe do que Deus tem para você. Escolha matar aquilo que te mata. Sim, aí quando temos o nosso chão abalado, e é o próximo passo, quando temos o nosso chão abalado e corremos para Deus, Ele nos leva também para dentro de nós. Veja o versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando temos o nosso chão abalado e corremos para Deus, a primeira coisa que Ele faz é nos levar para dentro de nós mesmos. Vocês lembram do que aconteceu com Jacó? Jacó foi lutar com Deus no Val de Jaboque. Quando chegou no Val de Jaboque, o próprio Deus recebeu ele com um espelho na mão. Como dizendo assim, se enxerga, rapaz. Perguntou, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quando ele disse Jacó, quando ele se enxergou como enganador, usurpador, quando ele se viu assim, aí Deus falou, agora você está começando a entender o que a crise pode se promover, porque você é enganador, usurpador, mas reconheceu, conseguiu se ler, agora você vai ser pai. Israel, você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Ah, sim. Ele nos leva para dentro de nós mesmos. E quando Ele nos leva, a gente aprende que é preciso que reconheçamos a nossa incoerência. Ai de mim. Foi o que Isaías falou. Ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu tenho impuros lábios. Eu não sei se você sabe, mas Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, tem 9 ais, até chegar no capítulo 6. Isaías falava, ai do rei tal, ai da nação tal, ai de fulano. Ele era aquele que apontava o erro. Mas quando ele se encontra com a glória de Deus, só existe ai para ele, gente. Aqui ó. Quando a glória de Deus se revela a Isaías, só sobra ai para ele mesmo. Quando a glória de Deus se revela a gente, só sobra ai pra gente. Não dá mais pra gente olhar pro outro. A gente olha pra gente e fala assim, ai de mim. Eu aprendi um negócio, um encontro com a glória de Deus, agora por causa desse monte de câmera e tudo mais, o pessoal tem um monte de termo, grava em 1080, grava não sei o quê, eu aprendi um negócio, e o pessoal aqui da técnica vai me corrigir se eu estiver errado. A melhor resolução é 4K, não é? Então, o pessoal fez assim pra mim. Um encontro com Deus é em 4K. O que é encontrar com Deus em 4K? Eu lembro que na época que eu assistia televisão quando eu era adolescente, lá, ou quando era adolescente, não, acho que quando eu era criança, a gente botava um bombrilzinho na ponta da televisão, lembra que a gente botava? Mas mesmo assim, e alguém ficava lá em cima com uma antena, né, rodando, daí o cara ficava lá em cima e falava assim, tu ficava aqui embaixo e falava assim, um pouquinho mais, tá bom, e o cara ficava preso assim, sem poder mexer, e ficava aquele bando de chuvisco. Daí inventaram outras resoluções, até que chegaram no 4K, mas o 4K ele é bom porque a gente enxerga tudo, mas ao mesmo tempo a gente enxerga tudo que não presta também. A maquiagem, o buraquinho da cara da pessoa. Vou falar um negócio, o encontro com Deus é em 4K. A gente só se encontra assim, a gente olha as coisas boas, mas também o que denuncia é aquele monte de buraco na nossa pele que de vez em quando a gente não quer denunciar. Por isso, só sobra ai pra gente. Ai de mim, quando nos encontramos com Deus na crise, a gente vai para Ele, o que Ele nos pede é para que a gente olhe pra gente e fale assim, caramba! Tem misericórdia de mim, Deus, porque vou perecendo. Ai de mim. Aí, não só isso, é um encontro com nós mesmos em 4K. E número 2, é ai de mim, não é ai de nós. Não sei se vocês perceberam. É ai de mim. Eu até faço uma leitura do meio que estou, porque ele fala assim, ai de mim, que vou perecendo porque faço parte de um povo de impuros lábios, e eu tenho impuros lábios. Ele até faz uma leitura do meio que está,
Mas quando me direciono a Deus, não generalizo o que me cabe. Isso é muito importante quando a gente olha pra gente da gente. Eu lembro das crianças brincando, sabe? As crianças brincam, e quando quando a Helena tá brincando com o André, meu sobrinho, é interessante porque eles têm faro de fazer besteira, né? Eles fazem besteira mesmo, assim, a gente deixa eles sozinhos, eles estão fazendo besteira. Daqui a pouco cai alguma coisa lá, caiu alguma coisa, quem chega primeiro conta a sua versão da história. Se é o André chegando primeiro, ele fala assim, é a Helena que fez isso, a Helena que fez isso. Se é a Helena que chega primeiro, ela fala assim, é o André que fez isso. Veja, a atitude de culpabilizar o outro, isso é comum. A gente faz isso também. Não faz? Não sei se vocês já fizeram, pelo menos eu já vi. Quando alguém solta alguma flatulência, assim, tem uma criança perto, tem um animalzinho perto, eu já vi isso diversas vezes, o cara solta aquele cheirinho do inferno, aquele enxofre. Daqui a pouco ele chega e olha pro cachorro, fala, sai daqui, seu cachorro, e dá um bico no cachorro, porque a gente sempre tenta terceirizar, ou o bebezinho, né? De vez em quando o bebezinho não consegue falar, fulano, daí aquela flatulência, ele fala assim, nossa, meu filho, nossa, tem um monte de gente do lado. Bom, enfim, eles não podem se proteger, eles levam a culpa. Pois bem, o ser humano, ele tem essa tendência de culpabilizar o outro, terceirizar a sua culpa para uma instituição. Ei, não culpabilize, número 1, a sociedade pelos seus erros. Não culpabilize a sociedade pelos seus pecados. Número 2, não culpabilize a sua criação pelos seus erros. Não culpabilize sua criação pelos seus pecados. Eu não estou dizendo que elas não possam fazer a diferença nisso tudo, não. Mas elas não são autoridade máxima para dizer quem você é. Você tem escolha. Não culpabilize sua esposa pelos seus pecados. E a minha esposa está aqui falando, glória a Deus, glória a Deus. Não culpabilize aqueles que estão perto de você pelo seu pecado. Está na hora de assumir a responsabilidade. Ai de mim, disse o profeta, ai de mim, disse Isaías. O texto nos ensina que ter a consciência de se enxergar é o grande bônus que a crise pode provocar. Se enxergar. Você consegue nomear o seu problema? Você consegue nomear onde está o seu pecado? O que tem ido para debaixo do tapete é um tempo que agora Cristo quer trazer à luz. É isso que você tem que perguntar. O que tem ido para debaixo do tapete, gente? Você consegue definir? Porque é dificílimo, não é fácil não. Quando o próprio Deus chegou lá para Jacó e falou assim, qual é o seu nome? Ele conseguiu definir, mas por diversas vezes a gente não consegue definir. A crise coloca uma lupa de 4K na gente, dizendo assim, ó, aqui está a imperfeição, aqui está a imperfeição. O que você vai fazer mediante a isso? Está na hora de falar igual o profeta, dizendo assim, Deus, ai de mim, que vou perecendo. Leio a sociedade ao meu redor, habito num povo de impuros lábios, mas eu tenho impuros lábios. Ai de mim. Aí, depois disso, a gente fala, ai de mim. Isaías teve contato com a crise iminente da nação e com a sua crise. E a partir daí, o ai de mim se torna um trato com a não transferência das responsabilidades. Ali o chamado de Isaías nasceu. Ai de mim. E a consequência foi, eis-me aqui. Me envia, eu assumo o que me cabe, Ai de mim, eu não terceirizo, e a partir dessa crise eu falo, eis-me aqui. É o que o versículo 8 fala, olha o que ele fala, então, eu ouvi a voz do Senhor clamando, depois que aconteceu o ai de mim, depois que aconteceu a cura no Senhor com Atenais, na língua dele, aí vem o versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Terceiro passo, a tragédia nos gera inconformidade e por consequência nos coloca diante de uma convocação. Toda crise nos coloca diante de uma convocação. Toda crise nos coloca diante de algo novo que a gente pode construir na história do mundo e na história de Deus pra gente. Eu me lembro que eu estava assistindo o Fantástico lá atrás. Eu cantava num grupo chamado Sexteto Louvis, que era o grupo dos meus primos e eu e meu irmão, a gente fazia parte também.
Louvize como sobrenome. E a gente ia cantando nas igrejas. E um dia a gente estava assistindo o Fantástico, e o Fantástico disse fez uma reportagem chamada Rodovia da Fome. E era uma rodovia que acontecia no município era passar BR-101, BR-101, se eu não me engano. Não sei se é 101 ou 116, eu acho que é 101. E as pessoas naquela BR, elas ficavam às margens da BR, no município de Cerceira de Freitas, na Bahia, não pediam dinheiro na BR, elas paravam ali para pedir comida, para pedir alimento. Agora, aquilo, a gente viu a pobreza. Veja, todo chamado começa na crise, é por aí. Para pedir alimento, as pessoas paravam ali e iam lá para pedir alimento. Aquilo me machucou, aquilo me corroeu. Eu liguei para os meus primos e a gente falou: gente, vocês topam a gente pedir as nossas ofertas agora, indo para a igreja, a gente pedir em material em comida, em material em roupa. Vocês topam a gente fazer isso? Ele falou: topo. E daí a gente começou a divulgar, a gente saía para ministrar todo domingo. E todo domingo a gente ministrava. E daí, depois da igreja, a gente sempre pedia assim: olha, tragam alimento e tragam roupa. E a gente conseguiu, junto com a igreja de Itauá, que também foi uma mobilização da igreja de Itauá como um todo, a gente conseguiu levar 10 toneladas de alimento para lá, com ônibus, com profissionais da saúde, com evangelistas. A gente passou no município de Terceira de Freitas um fim de semana. Gente, isso tudo veio por doação e engajamento. O ônibus, os alimentos, tudo. E a gente foi para lá. E a gente evangelizou durante 2 dias aquela cidade. Eu me esqueci agora os números. Eu só sei de uma coisa. Eu me lembro que, se não me engano, 5% da cidade se decidiu por Jesus. Vocês imaginam isso? 5% da cidade se decidiu por Jesus? Tudo começou com uma inconformidade. E quando aqueles 5% da cidade se decidiram por Jesus, eu me lembro, se eu não me engano, foram 1.000 e poucas pessoas que aceitaram a Jesus. E aquilo fez um burburinho naquela região. Chegando um povo do Rio de Janeiro e uma cidade paupérrima. E daí o que aconteceu foi que, a partir daí, a gente chegou... Eu evangelizei uma pessoa, a gente foi evangelizar numa casa em que tinha uma casinha do lado de fora. E depois que tinha essa casinha do lado de fora, a gente evangelizou e eu perguntei: e aquela casa ali? Ele falou: essa casa foi uma igreja uma vez. E a pessoa aceitou Jesus e a casinha estava lá. E a gente voltou para casa e ficou com aquele negócio na cabeça: meu Deus, a gente foi lá, evangelizou, mas... e aí, o que fazer a partir daí? Não sei o que fazer, caramba, como é que vai ser essas coisas? As pessoas que vão estar indo lá e só pode evangelizar, mas não pode cuidar. E a gente ficou com aquilo na cabeça. Por causa disso, a gente começou o trabalho, inclusive nos bancários, porque a gente poderia cuidar das pessoas. E a gente aprendeu isso. Mas pela graça do Senhor, eu me lembro que me ligou uma pessoa uma vez de lá, e quando essa pessoa ligou de lá, ela falou assim, estava com um sotaquezinho de baiano: queria falar com Everton, não sei o quê, e falou comigo. Eu falei: tudo bem. Então ele falou assim: olha, eu fiquei sabendo do trabalho que teve aqui, e eu sou militar, e eu tô indo para a reforma agora, e eu fiz seminário, eu queria falar para vocês que tudo que vocês plantaram aqui, eu me coloco à disposição de cuidar. E ele me mandou uma fotinho depois de um tempo. E nessa fotinho estava assim: Primeira Igreja Batista na BR-101. E a igreja estava lá montada com o povo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Uma igreja, porque uma crise foi gerada. Olha que coisa linda. O que Deus faz através de uma inconformidade. E a pergunta que eu faço para você hoje: qual é a convocação que Deus te faz nessa crise? Qual é? Isaías, gente, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Profetizou a vinda de Jesus, vários textos messiânicos. O ministério de Isaías durou 60 anos. Olha quanto tempo. Isaías morreu convicto da sua convocação. Mas de acordo com a tradição, ele morreu não só convicto, como ele morreu martirizado. Ele foi cerrado ao meio. Agora vem. Cerrado ao meio, gente. Mas nesse momento da história, ele não sabia, que estava começando indeciso, ele não sabia se comprava uma bicicleta, se casava com a namorada ou se aceitava o chamado do Senhor. Essa é a verdade. Aí veio a crise. E foi no momento da crise que fez com que Isaías falasse: ei, conta comigo, Deus.
O momento de crise geralmente nos coloca diante de uma mudança histórica. Histórica. Se a humanidade vai mudar com isso, gente, que a gente está passando agora, que é o momento de crise, se a humanidade, os próprios cientistas falaram, a humanidade vai ser dividida em antes e depois disso. Se a humanidade vai mudar com tudo isso, por que não a gente considerar mudar para que Deus possa ser Deus na nossa vida? É sobre isso que o texto fala. O ai de mim só nos serve quando olhamos para fora e respondemos os ais que estão a gritar nas janelas da humanidade. Quantos ais a gente encontra por aí? Ai de mim, aquilo nos choca, a tragédia humana nos choca. E a gente fala, eis-me aqui, Deus. Eu quero ser resposta para esses ais. Ai de mim, a vida é feita de chamado, gente. Qual chamado Deus te fez hoje em meio à crise? Qual chamado? Qual chamado Deus te faz hoje? Gente, não sei se vocês sabem, Isaías tinha 18 anos quando aceitou esse chamado. Eu glorifico a Deus porque o meu chamado eu aceitei como jovem. Isso não precisa ser assim. Tem gente que aceitou muito mais velho. Não tem essa. Mas, querido jovem, eu falo para você agora, meu querido, se você se render ao que o Senhor tem para a tua vida agora, você tem uma vida inteira para aperfeiçoar isso tudo. Ei, ai de mim, está escutando está escutando a crise? Fale ao Senhor, eis-me aqui, me envia, eis-me aqui, me envia. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês, daqui a 100 anos, sabe quais vão ser os números de mortos? Vocês sabem, daqui a 100 anos, daqui da geração que a gente tem, toda essa geração vai estar morta daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos são, sei lá quantas pessoas tem no mundo. Todos vão estar mortos. Gente, morrer é uma questão de tempo. Mas na crise, Deus te direciona para a oportunidade de mudar, para algo que vai fazer a diferença na eternidade. Ei, a crise evidencia a fragilidade humana e a importância de viver para as coisas com cheiro de eterno. Você está vivendo para quê? Para coisas que vão ficar. É na crise que pode ser um momento. Eis aqui agora o momento aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora o momento de cumprir e de aceitar o chamado que o Senhor está te fazendo nessa crise. Eu não sei qual é, mas você sabe. O Senhor está te incomodando agora, nesse momento, eu sei disso, o Senhor está te incomodando. Ei, Isaías aceitou o chamado. E ele falou, ai de mim. E ele mudou a história de Israel. O que o Senhor fala para você hoje. Aceite o chamado de Deus hoje. E mude a história da sua geração. É agora, gente. Agora é o momento aceitável. Meu querido. Nós estamos diante de algo que vai mudar a vida da sociedade. E eu quero te colocar diante de você um Deus que chama as pessoas no momento de crise e te coloca diante de um momento que vai mudar a história da sua vida e, como consequência, da sociedade. Eu queria cantar uma canção, eu queria que você me acompanhasse nesse momento. Ninguém parou para nos aplaudir. Desde o início chamou-nos para um caminho sem fama. Quando ouvimos sua voz dizendo segui após mim, nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. Nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores sem pensar escolhem seguir a Jesus, sem saber que algo iriam ganhar, dispostos a homem salvar.
respondemos tudo, deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Impulsionados tal qual um rio que correm pro mar, pois suas águas não voltam atrás. Teu chamado nos deu paz, então decidimos seguir, por causa do amor que mostrou. Se por nosso nome chamou, respondemos tudo, deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, não por amor de uma causa qualquer, nem ideal ou um sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar, iremos sua voz atender. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir teu chamar. Chamados para viver ou morrer, mas cumprir teu chamar. Tudo deixamos por ti, pra cumprir teu chamar. Pra cumprir teu chamar. Aleluia. Sim, eu queria fazer um desafio a você, meu querido, que em meio à crise está sendo convocado pelo Senhor para viver algo novo com Ele. O Senhor está te chamando a algo. O Senhor está te chamando, talvez, é o que cantamos no início do culto, a jogar fora, a queimar as suas carroças, a fincar os seus barcos e afundá-los no cais. O Senhor está te chamando para algo. Meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga, eu queria te perguntar: ei, mediante essa crise, em meio a essa crise, que tipo de chamado o Senhor está fazendo para você? Eu queria fazer algo extremamente diferente. Eu queria investir a minha tarde de domingo a orar por você. É isso que eu quero fazer. Eu quero individualmente orar por você. Se você hoje está aceitando o chamado do Senhor para algo específico, eu queria ter um momento de oração por você. Agora aqui na tela está vindo um telefone específico. Não é o meu telefone, mas um telefone que eu vou estar em mãos para orar por você. Eu creio de verdade que o Senhor está chamando obreiros para a sua causa. Eu creio de verdade nisso. Agora, creio que o Senhor está chamando e mudando história, mudando realidade. A finitude vai deixar de existir na sua vida em termos do que fazer. Você está agora, a partir de hoje, lutando para algo com cheiro de eterno. Ei, eu queria ser o primeiro a saber sobre isso.
e queria orar contigo. Como eu confio no que Deus tem para você, como eu confio no pastoreio que você tem a gerir em alguma coisa, não necessariamente à frente de uma igreja, mas em algo específico para que Deus está te chamando. Eis aqui agora o momento aceitável, eis aqui agora o momento da mudança, da salvação que gera libertação. O Senhor te chama para isso. Eu queria fazer um segundo convite e assim acaba o culto. O segundo é para você que quer começar uma vida nova com Cristo, totalmente nova, ver que do jeito que você está, a coisa não anda. Eu queria que nesse momento você orasse comigo. Sim, o Senhor fala, se a gente confessar os nossos pecados diante dele, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, e se crermos no Senhor com o nosso coração, seremos salvos. É isso que a Bíblia fala. Eu queria te levar a essa confissão, nessa oração que vai libertar e transformar a sua vida para sempre ao lado de Cristo. Ore assim comigo no seu coração. Senhor Jesus, tenho seguido a minha vida por um caminho que não dá certo não. Hoje eu entendi, Senhor, que no momento de crise o Senhor me chama a ter um compromisso novo contigo e mudar a minha vida nessa crise. Eu te peço, entra no meu coração, faz morada, faz tudo novo. Te peço, Senhor Jesus, salva, Senhor, a minha vida, muda a minha história e me transforma para sempre. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Se você orou comigo, agora aqui na tela, em algum lugar, vai ter um telefone. A gente queria orar com você nesse momento e te ajudar a caminhar nessa decisão. A gente queria continuar orando com você. Então eu te peço, não deixe a vergonha de tomar nesse momento. Entre em contato com a gente. A gente quer orar junto com você. Não deixe de entrar em contato. Nós precisamos fazer esse link, porque a gente vai ajudar a crescer e vai continuar orando. Você a crescer e continuar orando por você durante a semana. Faça isso. Não deixe de fazer isso agora. Vença a sua timidez e se aliancie com o Senhor. Queria orar terminando esse culto. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã de chamado. Muito obrigado por essa manhã de arrependimento. Muito obrigado por essa manhã de novos começos. E agora que a graça de Deus, as consolações do Espírito e a comunhão do Senhor estejam com o seu povo, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor sobre nós faça resplandecer o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos, uma ótima semana, e que o alvorecer do Senhor comece a partir de hoje na sua vida. Deus te abençoe. Um beijo.